Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Hoje nós vamos falar aí, continuar as nossas aulas a respeito de eletrodinâmica, né? Hoje nós vamos falar de um componente muito especial, né? Que são os resistores, tá certo? Resistores, tá, gente? São aqueles componentes em que eles fazem o efeito Joule. Ou seja, o que é isso? Né? Eles vão pegar a energia elétrica e vão transformar integralmente em calor, tá certo? Então nós temos aí, por exemplo, né, na nossa residência temos vários exemplos, né? O resistor de um chuveiro, por exemplo, né? O resistor de um ferro de passar roupas, né? O resistor aí de uma sanduicheira, enfim, né? São componentes elétricos que, quando a corrente elétrica o atravessa, ele libera calor. E aí a gente chama esse efeito, né, de efeito Joule, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Pessoal, aqui nós temos aqui símbolos de resistores, né? Nós podemos utilizar tanto esse retângulo aqui, né, tá? Ou esse zigue-zague, fazendo lembrar aí resistores de chuveiro, né? Ó, tá certo? Então, ó, vamos na nós já vimos aí, né, na primeira lei de Ohm, né, que a resistência, né, ela pode ser dada aí com essa fórmula aqui, ó. Tá certo? Então, resistência seria DDP, no caso, né, ó, dividido pela corrente, tá certo? Então, gente, o R, né, seria aí a unidade aí seria a resistência elétrica. Essa resistência elétrica, ela é dada em ohms, tá, gente? Essa letrinha grega aqui, ó, é o ômega, né, ó, tá? Ômega maiúsculo, tá ok? E nós falamos ohms, certo? O U vocês já conhecem, né, ó? Velho conhecido de vocês, né, ó, é a DDP, né? Essa DDP ela é dada em volts, tá certo? E o I seria a intensidade aí da corrente elétrica, né? Ó. Essa corrente elétrica ela é dada em amperes, né? Ó. Letra A maiúscula aí, tá certo? Então, ó, como eu comentei, tá, gente? O efeito Joule, ele é o efeito de transformar a energia elétrica exclusivamente em calor, tá? Muitas vezes, tá, gente, quando a gente fala assim, eu comentei com vocês aí do chuveiro, tem muita gente que fala assim, eu vou comprar uma resistência do chuveiro, tá? Na realidade, o nome certo não seria resistência, tá? Você está comprando o resistor do chuveiro, né? Certo? Resistência seria a unidade, né? É a unidade, a grandeza, né? Que nós falamos, tá ok? Então, dito isso, né? Ó, essa fórmula aqui, gente, como eu já comentei também com vocês, ela serve para resistores ômicos, resistores não ômicos, tá? A grosso modo aí o que vem a ser, né, gente? Eu também já comentei com vocês isso, né? Mas só resumindo, né? Resistores ômicos são aqueles em que eles não alteram o seu valor com a temperatura, tá? Então, por exemplo, fios de cobre, fios de alumínio, de prata, né, são exemplos aí de resistores ômicos, tá certo? E os resistores não ômicos, ao contrário, tá? São aqueles aí em que tem alterações aí, ó, principalmente aí com relação à temperatura, né? Então,
no nosso gráfico, tensão vezes corrente, não fica uma reta, né? Vai ficar uma curva aí. Por quê? Porque ele vai alterar o seu valor aí de acordo com a temperatura, tá certo? Então, por exemplo, né, o filamento de uma lâmpada incandescente, né, ó, seria aí um resistor não ôhmico aí, tá certo? Para quem não conhece, tá, gente? Lâmpada incandescente, tá? Ó. Essa daqui é uma lâmpada incandescente, é uma lâmpada que não é mais utilizada, tá? Mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais aí a respeito para vocês aí, tá? Pessoal, então vamos lá, tá? Como o resistor ele vai transformar energia elétrica em calor, nós falamos que ele tem uma potência dissipada, né? Ele está dissipando uma potência, né, em forma de calor, tá? Lembra que eu falei para vocês, né, ó, dessa fórmula aqui, ó, P é igual a U vezes I, tá? Potência seria a tensão, né, ó, a DDP, vezes a corrente, certo? Por sua vez, nós sabemos o quê? Ó, que U é igual a R vezes I, né? Ou seja, a tensão é resistência vezes a corrente. Tá? E eu posso escrever essa fórmula também dessa maneira aqui, né? Ó. I é igual a U sobre R. Tá? Se eu substituir essas fórmulas aqui na fórmula da potência, eu vou chegar em outras duas fórmulas aí, tá? Eu posso falar que a minha potência dissipada, tá? PD, ó, no lugar do U, eu vou colocar R vezes I, ó, certo? Então vai ficar R vezes I ao quadrado, ó. Eu posso calcular, ó, com essa fórmula aqui, ó, tá certo? No lugar do U, eu coloquei R vezes I, né, ó. Então, ficaria o I ao quadrado aí, tá certo? Ou então, no lugar do I, eu colocar U sobre R, ó. Tira o I aqui e coloca U sobre R. O que vai ficar? U vezes U ao quadrado, né? Sobre R. Então, eu também posso calcular a potência dissipada, ó, com essa fórmula aqui, ó, tá? Uh, quem vai dissipar essa potência, vamos dizer assim, né, gente, é o resistor. O resistor que vai liberar esse calor aí, tá certo? Então, ó, a potência dissipada vai vir dele. Então, normalmente a gente utiliza as fórmulas que tem aí a resistência. Tá ok? Pessoal, vamos pensar aqui, ó, quando nós temos uma corrente constante, ou seja, uma associação em série, tá? Se eu tiver uma associação em série, a corrente elétrica que entra aqui, ó, ela vai se manter constante, né? Ok? Ela vai circular dessa maneira aqui, ó. Aqui eu vou ter uma DDP, tá? Uma tensão qualquer aí, tá? A gente pode ser aí 127 volts, enfim, tá? O que acontece, gente? Como eu já comentei com vocês, né? Ó, potência dissipada não é R vezes I ao quadrado? Né? Eu acabei de falar para vocês, né? Ó. Se o I tem o mesmo valor, então, ou seja, resistências maiores vão dar uma potência dissipada maior, tá certo? Então, ó, qual resistor que vai dissipar uma potência maior? O resistor que tiver uma resistência maior, tá certo? Então, nessa associação, tá, gente, nós vamos falar assim, tá, ó, que o maior resistor, né, o maior resistor dissipará a maior potência, tá? Ó.
Da mesma maneira, né, gente, o menor resistor vai dissipar a menor potência, certo? Tá ok? E se eu tenho uma associação em paralelo? Pessoal, associação em paralelo, você tem aqui uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela chega aqui, ela divide, ó. Ela divide, tá? Vai uma parte para o R1, uma parte para o R2, uma parte para o R3. Então a corrente, ela não é fixa, tá? Cada um vai receber uma corrente diferente. Mas a tensão vai ser a mesma. Então, ou seja, se a tensão é a mesma em todos os resistores, vamos pensar nessa outra fórmula aqui, ó, da potência dissipada. Como a tensão é a mesma para todos eles, né? Então, ou seja, se eu estiver ligando aqui 127 volts, né, gente? Todos os resistores vão ter 127 volts. A tensão vai ser a mesma, não vai mudar. Então, como é que eu vou relacionar potência e resistência? Resistência está dividindo, né, gente? Então, ó, seriam inversamente proporcionais aí nesse caso, tá? Então, ou seja, o maior resistor daria a menor potência, ó, tá certo? Então, ó, já vai modificar aqui, né, ó, o maior resistor dissipará a menor potência. Tá certo? E o menor resistor dissipará a maior potência, tá certo? Então, se eu inverter essa palavra aqui, né, para menor, aqui ficaria maior. Então, o resistor menor que tiver aqui, ó, é o que vai dissipar a maior potência, tá certo? São detalhes que às vezes ajudam aí a gente para resolver aí um determinado exercício, tá, gente? Então é interessante aí a gente prestar atenção nesses detalhes, né, para na hora de um exercício, por exemplo, em um exercício teórico, né, você conseguir resolver de uma maneira mais simples e mais rápida aí o problema, tá? Pessoal, dá um exemplo de exercício aí para vocês. Ó. Vamos supor aí um chuveiro que ele tem uma potência de 6.050 watts, tá? Ligado ao 220 volts. E eu quero que esse chuveiro ele tenha a mesma potência quando for ligado no 110. Tá certo? Então, gente, como é que eu poderia resolver isso daqui, tá? Então, ó, para que ele tenha essa mesma potência, né, ó, qual seria o valor da resistência, tá? Pessoal, é o seguinte, como ele está falando mesma potência nos dois casos, eu posso falar assim, ó, a potência ligado no 220 tem que ser igual à potência ligado no 110. Tá certo? Como é que ficaria a fórmula aí no caso? Né? U ao quadrado sobre R, U ao quadrado sobre R. Só que aqui no caso a gente já sabe, né? Ó, a potência ele ligado no 220, né? Ó. Então esse 220 aqui ao quadrado, aqui a resistência do 220, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para diferenciar um do outro. E aqui, ó, 110 ao quadrado e a resistência do 110. Tá certo? Pessoal, resolvendo isso daqui, eu vou ter aqui o dobro da tensão, né? Se eu tenho o dobro da tensão ao quadrado, então quer dizer o quê? Que eu teria uma resistência aí, né, 4 vezes maior, tá? Então a resistência, no caso do 220,
seria 4 vezes maior a resistência aí dos 110. Poderia pensar aí no cálculo, tá, gente? Vocês calcularem aí normal. Mas aí vocês iriam chegar aí o seguinte, ó, que a resistência 110 aí no caso, né, ó, seria a resistência 220, ó, dividido por 4. Tá? Então, por exemplo, se a resistência 220 vale 100 ohms, então a resistência 110 deveria valer aí 25 ohms. Tá certo? E aí, pessoal, vamos calcular aí o valor dessa resistência, né? Ele não está falando aqui a potência e a tensão. Dá para calcular a resistência. Ó. Resistência seria tensão ao quadrado dividido pela potência. Ó. Tá ok? Então, ó, 220 volts, eu vou fazer 220 ao quadrado e vou dividir aí por 6.050. 220 ao quadrado vai dar 48.400, dividido aí por 6.050, eu vou ter que a resistência, quando ele está ligado no 220, ó, 8 ohms. Tá? Qual que era a pergunta dele? Qual a resistência quando ele estiver ligado no 110 para que tenha a mesma potência? Ó? Então a gente fez aqui, ó, é o valor da resistência 220 dividido por 4. Então, ó, como a resistência 220 vale 8, ó, então 8 dividido por 4, essa resistência teria que ter um valor aí de 2 ohms aí, certo? Então, pura aplicação aí na fórmula, tá, gente? Ok? Pessoal, deixa eu voltar aqui com a nossa lâmpada aqui, ó. Isso daqui é uma lâmpada, tá, gente? Uma lâmpada incandescente. É difícil vocês acharem uma lâmpada como essa, tá, gente? Por quê? Porque essa lâmpada aqui, ela não fabrica mais, tá, gente? É proibido fabricar lâmpadas desse tipo aqui, ó. Estão vendo aqui que ela é de 60 watts, né, ó? Ok? É uma lâmpada de 60 watts. É uma lâmpada 127 volts. Lâmpadas incandescentes como essa, tá, gente? Que ela tem um filamento lá, né? Tem uma molinha lá dentro, né? Ó, tá certo? Essa molinha, gente, ela tem que ser um elemento químico que aguente uma temperatura super elevada, tá? Ela aquece pra caramba e ela não chega a derreter, não chega a se fundir, tá? Então é um elemento, tá? Essa molinha aqui é de tungstênio, tá? É um elemento que aguenta temperaturas elevadas, certo? Gente, ó, esses valores aqui nós chamamos valores nominais. Então, ou seja, se essa lâmpada for ligada corretamente aí nos 127 volts, ela vai dissipar uma potência de 60 watts, tá? Então são os valores nominais dessa lâmpada. Pessoal, essa lâmpada aqui, gente, nós consideramos ela como se fosse aí um resistor, tá? O principal efeito dela é transformar energia elétrica em calor, tá, gente? Por isso que ela não é muito utilizada. Você compra uma lâmpada para quê? Para aquecer ou para iluminar, né? Normalmente para iluminar, né? Certo? Pode até comprar para aquecer, né? Um viveiro, por exemplo, não. Mas o intuito principal seria iluminar. E a gente considera que toda energia ela transforma em calor. Tá? A luminosidade vem por causa do filamento que fica incandescente, certo? Então, ó, essa daqui é uma lâmpada incandescente aí, tá bom? Representação de lâmpada, tá, gente? Ó, representação de lâmpada é essa bolinha com o xizinho, e aí você coloca os valores nominais dela. Ó. Aqui uma potência de 100 watts, uma DDP de 127 volts, tá certo? Pessoal, dá para a gente calcular aí a resistência dessa lâmpada, né? Ó, se você tem esses dois valores, dá para calcular a resistência.
De que maneira? Resistência é tensão dividido pela potência. Ó. Então, a tensão 127 ao quadrado, e eu vou dividir pela potência aí, que é de 100 watts. Né? Então, essa lâmpada aí vai ter uma resistência aí, ó, de aproximadamente 161 ohms. Tá certo? Só fazer aí, ó, 127 ao quadrado, dividir pela potência, né? Ó, você já tem esse valor aí, tá certo? E se ela trabalha com esses valores, tá, gente? Com esses valores nominais, dá pra gente calcular aí também a corrente, ó. O que seria a corrente aí? A corrente eu não poderia pegar a potência e dividir pela tensão? Tá, ó, eu posso fazer assim, ó. Tá? Potência dela é de 100, a tensão, né, ó, DDP 127 volts, tá? Então ela vai ter uma corrente aí, também aí um valor aí aproximado, tá, gente? De 0,8 amperes aí. Tá certo? Então, ó, basta você ter aí o valor nominal da lâmpada, né? Dá para você calcular aí, ó, a resistência e a corrente. Desculpa. A resistência e a corrente quando ela trabalha nas suas condições normais, tá, gente? Isso daqui ela vai ter essa resistência e vai ter essa corrente. Lembra que eu falei que uma lâmpada incandescente ela não é ômica, tá, gente? Então ela vai depender da temperatura. Então, se a temperatura variar, vai variar o valor da resistência, tá ok? Então, por isso que esse valor aqui, ó, é só quando ela está trabalhando com essa tensão e com essa potência, certo? O que acontece se você liga uma lâmpada dessa no 220? Ela iria dissipar uma potência bem maior do que isso daqui. Iria queimar. Tá? Ela não iria aguentar a potência tão alta, iria queimar. Tá certo? E o que acontece se você ligasse essa tensão essa lâmpada aí no caso, né, numa tensão menor do que essa daqui? Ela iria funcionar, mas ela iria funcionar fraquinha, tá, gente? Depois tem uma aula aí que eu vou fazer um experimento aí com vocês, tá? E eu vou explicar bem detalhado isso daí para vocês, tá bom? Pessoal, vamos para um exemplo aqui. Ó. Você tem um lustre, né, na sua residência. Esse lustre aí, ó, ele vai ter duas lâmpadas de 220, 150 watts cada, tá? Quando elas estiverem ligadas aí no 127 volts, tá? A lâmpada é 220, só que ela tá ligada no 127 volts. Pessoal, aquilo lá que eu comentei com vocês, tá? Ó. Como é que eu determino aí, né? Ó? Ela vai ficar fraca, né? Mas vai ficar quanto que vai ficar fraca, né? Ó? Gente, ó, vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Vamos pensar, ó. Potência do 220. Seria 220, né? Seria U ao quadrado sobre R. Tá certo? Potência 127 volts. Mesma coisa, seria a tensão ao quadrado dividido por R. Tá ok? Se eu pegar aqui uma potência e dividir pela outra, gente, ó, assim, o que vai acontecer? Ó? Vai ficar 220 ao quadrado dividido por R, 127 ao quadrado dividido por R. Tá certo? Esse R aqui acaba cancelando, né, gente? Então eu vou ter aqui, ó, 220 ao quadrado dividido por 127 ao quadrado. Pessoal, fazendo essa conta, isso daqui vai dar bem aproximadamente aí 3, tá, gente? Ok? Então, ou seja, tá, gente? Se a lâmpada 220 for ligada no 110, ela vai ficar aproximadamente 3 vezes mais fraca, tá, gente? Mais fraquinha.
Então, ou seja, como essa lâmpada ela tem 150 watts, ó, tá aqui, 150 watts, ela vai ficar 3 vezes mais fraca, então ela vai ficar com uma potência, né, ó. Ela vai ficar com uma potência de 50 watts aí, ó. Eu vou pegar 150, vou dividir por 3. Cada lâmpada dessa vai ficar com uma potência de 50 watts aí, ó, quando ela tá ligado no 127 volts, certo? E aí o que que acontece, gente, ó? Vamos continuar o problema aí, tá? Essas duas lâmpadas elas estão queimadas, tá? Lembrando, cada lâmpada vai funcionar em vez de 150 com 50 watts, tá? Para substituir essas duas queimadas por uma única que ilumine da mesma forma, será preciso uma lâmpada de quanto? Pessoal, então, ó, cada lâmpada né, ó, tá? Cada uma das lâmpadas, né, ela vai ter uma potência de 50 watts. Como são duas lâmpadas, né, ó, potência de 100 watts. Vou colocar aqui, ó, as duas lâmpadas aqui, ó, uma potência de 100 watts. Ou seja, pessoal, basta você ligar uma lâmpada só de 100 watts, 127 volts, que ela vai funcionar igual às outras que queimaram, tá? Ok? A rede é 127 volts, né? Então, se eu ligar no 127, lâmpada de 127 na rede, que é 127, né? Tá? Ela vai dissipar essa potência aí, ó. Tá ok? Então, tá aí, gente. Um exemplo aí de como elas iriam funcionar aí. Tá ok? Pessoal, enfim, por hoje é só, tá, gente? Depois ainda vou fazer mais uma aula aí explicando aí a segunda lei de Ohm, certo? Mas por enquanto é só, tá ok? Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí de vocês, fazer alguns exercícios aí pra gente treinar um pouco isso daí, tá bom? Até mais, pessoal. Um abração. Até a nossa próxima aula aí. Tchau, tchau.